Queridos irmãos e irmãs, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais um momento de partilha do Santo Evangelho. Estamos hoje celebrando o 21º domingo do tempo comum. Então vamos para a proclamação da palavra e logo em seguida a meditação. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, queridas irmãs, Jesus, estando na região de Cesareia de Filipe, pergunta para seus discípulos. Hoje, Jesus, na localidade em que nós nos encontramos, pergunta para nós, porque nós somos batizados, somos discípulos de Jesus. E qual é esta pergunta que o Mestre, que Jesus, que o Filho de Deus realiza para cada um de nós? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aparentemente é uma pergunta muito vaga, porque o que dizem os homens? Jesus pergunta aquilo que é de exterior, mas ainda não se contenta com isto. E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, que és Elias, que és Jeremias, mas foram figuras que ficaram no passado, que tiveram a sua relevante contribuição para o seu tempo, para a sua circunstância, mas não serve, porque o homem precisa de mais. Para saciar a sede de felicidade, o homem precisa mais do que um anúncio profético. Nós precisamos de uma comunhão inteira de vida. Por isso que Jesus depois pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui está o diferencial. O núcleo está na nossa intimidade com o Senhor. É nesta intimidade que nós podemos, pela força do Espírito Santo, não com categorias humanas, não com filosofias vãs, não com aquilo que os outros disseram, mas com a nossa própria vida, pela força do Espírito, repito, que nós podemos afirmar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Aqui está uma profissão de fé que Pedro fez e por isso se tornou pedra, coluna da igreja. Tu és Pedro. E portanto, queridos irmãos e irmãs, nós, enquanto discípulos, devemos, podemos, e ai de nós se assim não fizermos, como exclama o apóstolo Paulo: ai de mim se não evangelizar. Nós devemos sempre confirmar a presença de Deus no nosso cotidiano, afirmando: tu és o Cristo. Em todas as situações de nossa vida, devemos afirmar: tu és o Cristo. Tu não estás distante, tu estás próximo. Tu és o Cristo porque a minha vida te pertence. Tu és o Cristo porque eu pertenço a ti e quero entrar em comunhão contigo.
porque eu sei que fazendo a experiência viva de Cristo, a minha vida encontra um verdadeiro sentido. Só pode afirmar verdadeiramente quem é Jesus aquele que permite uma comunhão viva, real, verdadeira, desinteressada, uma comunhão plena. Que este Evangelho nos motive a sempre procurar a pessoa de Jesus e sempre afirmar categoricamente, afirmar não somente com as palavras, mas com a vida verdadeira: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a cada um de nós, volva para nós o seu olhar de bondade, nos dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.